E aí, já parou para pensar como é que o nosso sistema de justiça dá conta daquela avalanche de casos do dia a dia? Sabe, desde um voo que atrasou até uma briga por causa de um produto com defeito. Hoje a gente vai mergulhar fundo no Código de Processo Civil de 2015. É uma lei super ambiciosa que nasceu com a promessa de modernizar a justiça brasileira. Vamos explorar juntos as grandes novidades, os desafios e o que mudou de verdade na prática, tudo com base na análise de especialistas. Bora lá! Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a crise que levou essa reforma toda e os princípios que guiam o novo código. Depois, vamos focar no papel do juiz, que deixou de ser só um espectador para virar um verdadeiro gerente do processo. A gente vai investigar também como funciona a busca pela verdade, ou seja, como as provas são tratadas hoje em dia. Na sequência, vamos falar das ferramentas modernas que o código trouxe, como a tecnologia e a cooperação internacional. E para fechar, vamos ver como as decisões saem do papel e viram realidade. Preparado? Então vamos começar. Para começar, vamos direto ao ponto. Qual era o problema que o novo código precisava resolver? A verdade é que o judiciário brasileiro estava literalmente afogado num mar de processos. Isso criou uma tensão gigantesca entre a necessidade de respostas rápidas e os ideais de um processo justo, sabe? Nesta primeira parte, a gente vai explorar exatamente essa crise e como o CPC de 2015 tenta encontrar um novo equilíbrio. Olha, essa frase tirada do nosso material de análise é forte, né? Ela resume perfeitamente a pressão que o judiciário enfrenta. São tantos casos, de todo tipo, que a sensação é essa mesma. E isso levanta uma pergunta fundamental. O sistema foi desenhado para esse volume todo? E mais importante ainda, o que acontece com a qualidade da justiça quando um tribunal começa a funcionar na velocidade de um saque? E para a gente ter uma ideia do tamanho desse aumento de demanda, olha só esse dado. O número de auxiliares da justiça, que são aqueles especialistas, tipo peritos, tradutores, contadores que o juiz chama para ajudar, mais que dobrou. O código antigo previa 6 tipos de auxiliares. O de 2015 pulou para 13. Esse aumento de mais de 100% é a prova de que os casos ficaram tão complexos que só o juiz já não dá mais conta. E aqui está o grande dilema. Como é que se mantém o ideal do devido processo legal, com todas as suas garantias de justiça, no meio desse caos todo? O código tenta buscar essa simetria. É uma tentativa de criar regras que sejam eficientes, claro, mas que, acima de tudo, sejam justas. Porque, no fim do dia, não adianta nada ter uma justiça super rápida se ela não for bem justa. Beleza, mas como é que o novo código encara esse desafio na prática? Uma das respostas mais importantes está na mudança do papel do juiz. Agora a gente vai ver como o CPC transformou o juiz, que antes era uma figura mais passiva, em um verdadeiro gestor do processo. Mas o que isso significa no dia a dia dos casos? A fonte nos faz questionar aquela ideia antiga do juiz como simplesmente a boca da lei, sabe? Que só aplicava a regra e pronto. A visão moderna de um processo justo exige mais. Exige um juiz ativo, que não só julga, mas que organiza o caso, controla os prazos e conduz tudo de forma eficiente para chegar numa solução. É um papel muito mais mão na massa. O mais curioso aqui é que o CPC de 2015 chega a ser quase didático. Ele dá uma lista de erros que os juízes não devem cometer nas suas decisões. Por exemplo, esse primeiro ponto: citar uma decisão antiga sem dizer por que ela serve para aquele caso específico. A crítica que a nossa fonte faz é que, se essa regra fosse seguida ao pé da letra, muitas decisões, inclusive de tribunais superiores, poderiam ser anuladas. Isso mostra que existe um abismo entre o que a lei quer e o que acontece na prática. Quer um exemplo claro dessa mudança para uma postura mais ativa? Tá aqui. Agora, o juiz tem o dever de corrigir o valor da causa se achar que ele está errado. E por que isso é tão importante? Porque o valor da causa define quanto vai custar o processo e até para qual tribunal ele vai. Ao garantir que esse valor esteja certo desde o começo, o juiz evita que as partes tentem manipular o sistema, por exemplo, para pagar menos custas. Ok, agora a gente entra numa parte que é sempre fascinante em qualquer processo: a prova. Como é que um tribunal descobre a verdade no meio de tantas versões diferentes de uma mesma história? A gente vai ver agora como as regras sobre provas funcionam e como elas podem definir o resultado de um caso. O código faz uma distinção bem clara entre o peso de um documento público e um particular. Um documento público, tipo uma escritura de imóvel feita no cartório, tem uma força muito maior. Por quê? A lógica é simples. Presume-se que o oficial do cartório, que tem fé pública, checou tudo direitinho. Isso dá uma camada extra de confiança de que aquele documento é autêntico.
E essa decisão do STJ é um ótimo exemplo de como esses princípios funcionam na vida real. Ela mostra que o mais importante é a intenção das pessoas, não só a formalidade do papel. Ou seja, mesmo que um documento público tenha alguma falha técnica, se ele mostra o que as partes queriam fazer, o tribunal pode aceitá-lo, só que com a força de um documento particular. É a justiça real vencendo a burocracia. O ponto-chave aqui é o seguinte: as partes de um processo podem dar o seu depoimento, contar a sua versão, mas elas não podem ser consideradas testemunhas. O motivo é bem antigo e óbvio, elas têm interesse direto no resultado. É que nem colocar o atacante de um time para ser o juiz do próprio jogo. Simplesmente não funciona, né? A testemunha, por definição, tem que ser alguém de fora, alguém neutro. Mas o novo código não vive só de refinar princípios antigos, não. Ele dá um verdadeiro banho de loja no processo civil, trazendo tudo para o século XXI. De processos 100% digitais até regras mais claras para disputas internacionais, a gente vai ver agora como a tecnologia e o mundo globalizado estão mudando a cara da justiça no Brasil. A mudança para o processo eletrônico trouxe ganhos gigantescos de eficiência. Para quem advoga e para as partes, significa o fim daquelas pilhas de papel e da correria para chegar no fórum antes de fechar. Como a gente vê aqui, ter acesso ao processo a qualquer hora, de qualquer lugar, e poder protocolar um documento às 23h59 da noite, nossa, isso muda o jogo e torna a justiça bem mais acessível. Esse slide mostra bem como o código se adaptou ao nosso mundo conectado. Pensa num caso prático. Uma empresa brasileira precisa de uma prova que está com uma empresa na Alemanha. Antes era um processo super complicado, com cartas rogatórias, demorava uma eternidade. Agora, com assistência direta, o caminho é muito mais simples e rápido. Economiza tempo, dinheiro e dor de cabeça. Bom, e agora a gente chega na nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas. O que acontece depois que o juiz bate o martelo? Porque, vamos combinar, ganhar um processo e não conseguir receber o que é seu por direito não adianta nada. A gente vai ver como o código tenta garantir que as decisões saiam do papel e virem realidade. Essa mudança aqui tem um impacto prático gigantesco. Antigamente, muitas vezes a pessoa ganhava, mas aí tinha que começar um outro processo super demorado só para calcular o valor exato que tinha direito. Agora, a regra é que o juiz já diga o valor na sentença. Isso permite que a parte vencedora comece a execução na hora, o que torna a justiça muito mais concreta e, claro, mais rápida. Quando o assunto é cobrança de pensão alimentícia, o negócio é sério. O procedimento é um passo a passo bem claro e com consequências duras. E por que essa rigidez toda? Porque a lei entende que a pensão é para a sobrevivência de alguém, na maioria das vezes uma criança. Por isso, o código dá ferramentas bem fortes, como protestar o nome do devedor e até mesmo a prisão para garantir que essa obrigação que é vital seja cumprida. A fonte explica que a execução provisória é bem interessante. Ela permite que quem ganhou já comece a agir para receber o que tem direito, mesmo que a outra parte ainda esteja recorrendo da decisão. Por exemplo, uma empresa pode começar a cobrar uma dívida reconhecida na sentença. Mas, claro, existem proteções para o devedor caso ele ganhe um recurso lá na frente. É um equilíbrio delicado entre a urgência de quem ganhou e o direito de defesa de quem perdeu. Ufa! A gente passou pela crise do sistema, pela transformação do papel do juiz, pela complexidade das provas, pelas ferramentas modernas. Depois de mergulhar em todos esses conceitos, a pergunta que fica é, no fim das contas, o que tudo isso significa para o futuro da justiça no Brasil? Olha, não dá para negar que o CPC de 2015 é um esforço gigantesco para modernizar e melhorar o processo civil. Ele traz ferramentas poderosas, de um juiz mais ativo a uma cobrança mais rápida. Mas a verdade é que o sucesso disso tudo depende de como essas ferramentas são usadas no dia a dia. Para quem está na ponta, a questão é se essas mudanças realmente tornaram a justiça mais rápida, mais justa e mais acessível. O código deu a planta, mas a construção de uma justiça melhor, bom, essa ainda está acontecendo. E a pergunta continua no ar.